ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Tem mito. Olha lá, foi. Pulo, só ela mata ali, cara. Pela... Luiz Carlos Rugai e Alessandra de Fátima Troitini eram donos de uma produtora de TV em São Paulo. Casados há alguns anos, os dois não poderiam imaginar que suas vidas teriam um desfecho tão trágico. Durante as investigações, a polícia descobre que o assassino estava mais perto do que se imaginava. Gil Rugai, filho de Luiz Carlos, havia planejado e executado o assassinato da madrasta e do próprio pai. Na noite do dia 28 de março de 2004, Gil Rugai, com 20 anos à época, chega até a casa em que moravam seu pai e sua madrasta na zona oeste de São Paulo. Aquele seria um domingo comum se Gil Rugai não tivesse assassinado os dois a sangue frio. Em posse de uma arma, o garoto entra em casa e se depara com Alessandra. Sem hesitar, ele dispara 2 tiros contra ela. Seu pai, Luiz Carlos, ouve os disparos e se esconde em um cômodo, que acaba tendo a porta arrombada por Gil. Sem nenhum sinal de remorso, ele atira em Luiz Carlos, que também morre. Os vizinhos ouvem os tiros e acionam a polícia quase imediatamente. Assim que chegam à cena do crime, os investigadores descartam a possibilidade de latrocínio quando percebem que não havia sinais de arrombamento. O caso do Gil Rugai é um caso que demonstra a fragilidade das relações interpessoais dentro do núcleo familiar. Nesse caso, principalmente a relação entre pai e filho. O Gil Rugai, filho, trabalhava com o pai, trabalhava com a madrasta, ele tinha uma relação extremamente inadequada, com controle do dinheiro, na verdade, ele usava o dinheiro inadequadamente, ele deu prejuízo, ele desviava dinheiro da produtora do pai, foi mandado embora várias vezes pelo pai, tinha um comportamento impulsivo, agressivo, no entanto, ele conseguia manter uma naturalidade, manter uma tranquilidade, manter uma falsa aparência de um bom moço. De um bom moço, de um rapaz que foi um ex-seminarista, que decide seguir uma carreira dentro de um seminário, depois não continua, vai trabalhar com o pai, a forma de ele se portar, a organização do quarto, as roupas que ele vestia, sempre muito organizado, sempre muito adequado perante o outro. Gil Rugai, ele tinha uma meta de estruturação de sua vida. O pai não aceitava a maneira como ele estava condicionando a sua vida, condicionando a sua maneira de lidar com os fatos, os acontecimentos, com o próprio dinheiro da produtora. Ele começa a ter uma relação de inadequação com a sua madrasta também. E eis que um dia ele faz um plano quase perfeito. Ele entra na própria casa, porque era a sua casa também, onde não há detecção de alarme, não há o sinal do latido de cachorros, porque era alguém conhecido, não há nenhum arrombamento da casa. A madrasta abre a porta, ele atira, ele adentra a casa, o pai vê, se esconde, ele vai em direção ao pai, dá um chute na porta, entra e atira, matando o próprio pai. E houve todo um processo extremamente delicado da investigação, da perícia, e um trabalho árduo do promotor do júri, que foi extremamente hábil em conduzir e de enfrentar as contra-argumentações da defesa do Gil Rugai. Normalmente, a primeira pergunta que se faz quando se vê uma pessoa morta dentro da casa
dentro de uma casa, num local de crime interno, por onde o assassino entrou. Houve violações? Houve arrombamentos? Muito provavelmente, essas respostas já podem começar a mostrar um norte para aquela investigação. Se não houve arrombamento, então muito provavelmente o autor está entre as pessoas do convívio da vítima assassinada dentro daquela casa. Constatada a inexistência de violação do acesso do assassino para o interior da casa, muito provavelmente quem matou convivia ou tinha a possibilidade de acessar aquela casa, a parte interna daquela casa, sem muito problema. Então começa a se investigar e se apurar quem teria interesse. Houve alguém que de alguma forma questionou, brigou, se embateu com a vítima naquela data ou próxima daquela data. Então, a partir daí, a diminuição dos possíveis autores permite que a gente comece a afunilar o trabalho de apuração. Além do que, quando o crime é praticado no local interno, a perícia é mais fácil. Os vestígios deixados na execução do crime podem ser melhor e mais facilmente captados por um bom perito, que vai fazer a avaliação daquela cena do crime. É muito difícil você ter um autor de um crime desse tipo impune, porque a certeza de que se houver uma boa investigação, se chegará até ele, é muito grande. A relação de Gil Rugai com seu pai sempre se mostrou complicada. Além das brigas constantes, o jovem trabalhava na produtora de TV e chegou a ser demitido diversas vezes por Luiz Carlos. Porém, o último desentendimento entre pai e filho aconteceu poucos dias antes do assassinato, quando Luiz Carlos descobriu que Gil Rugai era o responsável por um desfalque financeiro na empresa. Ele desviava dinheiro para seu próprio negócio e já possuía até um escritório. Foi no edifício desse escritório que uma das provas cruciais para a resolução do crime foi encontrada. A arma utilizada para matar Luiz Carlos e Alessandra estava escondido na caixa d'água, local onde somente frequentadores do prédio teriam acesso. Na mesma semana em que aconteceram os crimes, pai e filho tiveram uma intensa e ácida discussão, porque o pai descobrira que ele estava desfalcando dinheiro, ele estava desviando dinheiro e estava abrindo uma empresa própria. E essa empresa ela era abastecida com dinheiro que estava sendo desviado da empresa principal, que era do pai e na qual o Gil Rugai trabalhava. Essa descoberta desses desvios, até inclusive com a falsificação de cheques feitos pelo Gil Rugai, falsificações de assinaturas do pai, essas descobertas acabaram fazendo com que, na semana do crime, houvesse uma intensa discussão entre eles. Em meio a essa discussão, Gil Rugai foi colocado para fora, não só da empresa, mas também na casa. Na sequência dessa semana, o pai ele trocou a grande e expressiva maioria das fechaduras com medo de já antevendo uma possível reação de seu filho, porque conhecia a personalidade dele. No entanto, a gente percebe o movimento, a gente percebe o modus operandi do Gil Rugai. Esse modus operandi conduz um jovem que tinha muita ambição, um jovem que tinha um comportamento que beirava entre o inadequado e o bizarro, entre a agressão e a manipulação, entre a mentira patológica e a falta de afeto. As falhas comportamentais, as inadequações comportamentais eram dele, do próprio Gil Rugai. Ele não percebeu isso. Então, ele não assumiu responsabilidade pelos próprios atos, viu a sua realidade e atribuiu essa realidade de culpa aos outros. Os outros estavam impedindo de ele conseguir o que ele queria. Então, o desvio, ele foi descoberto, a questão financeira, a ganância, a motivação permeia esse movimento em direção ao dinheiro, em direção a uma boa vida, em direção ao negócio próprio que ele queria. A personalidade de Gil Rugai tem traços muito particulares. Ex-seminarista, o jovem sempre se apresentou como uma pessoa muito inteligente e de alto nível intelectual. Sua forma de demonstrar emoções também é extremamente controlada,
fazendo com que pessoas de seu convívio se questionem até que ponto ele sente remorso pelas atrocidades cometidas contra a própria família. Existe a dimensão da fantasia realizada, até que de uma forma indireta, e isso assusta, porque existem fantasias que são formadas para se tornarem e serem sempre fantasias. A partir do momento que você a realiza, ela se torna medonha até para você mesmo. Ele não quer saber da morte do pai e nem quem matou o pai. Isso fica muito claro na investigação, né? Ou seja, ele nega, mas ele também não quer saber quem foi. Ou seja, ele recorta isso da vida dele. Ele departamentaliza de uma forma com que ele amputa. Ou seja, ele realiza a fantasia e acabou. O problema não existe mais. Quem matou, quem não matou, quem foi, não é do assunto dele. Eu enxergo uma personalidade muito fragilizada, muito instável, muito manipuladora, onde a mentira faz parte da sua condução do dia a dia. Há um comportamento de inadequação em relação a si mesmo, em relação à família, em relação ao futuro. Porém, como toda ideia mórbida, como toda ideia doentia, existem modus operandi que ele se trai. Quando não há sinal de arrombamento, quando os cachorros não dão alarde, quando o vigia vê ele saindo normalmente. Então, assim, existe uma série... E o próprio exibicionismo de mostrar a arma e os outros objetos que ele tinha, o psicopata, ele se trai. Como o pensamento dele, o intelectual dele é muito elaborado, entra num desequilíbrio com o emocional. Um emocional pouco elaborado. E a gente sabe que para você ser um bom criminoso, você tem que ter essas duas coisas muito bem trabalhadas, porque você tem que ter o emocional para, inclusive, saber limpar as pistas que você pode vir a deixar, coisa que com um pensamento mórbido você não pensa. Você só quer efetivá-lo. No Brasil não existe o dever do réu de dizer a verdade, o compromisso de dizer a verdade é só para testemunhas e ele não é, então, obrigado a falar a verdade. É esperado aqui no Brasil de uma pessoa que está na iminência de ser condenada e condenada por um crime grave, uma pena elevada, que se valha da mentira. E foi o que ele fez. Ele mentiu, dizendo que não tinha sido o autor do crime, só que até quando ele mente, ele faz prova contra ele de uma forma involuntária. No julgamento, no dia do julgamento dele perante o tribunal do júri, ao ser inquirido, eu indaguei quem teria, se não fosse ele, apesar de todas essas circunstâncias, quem teria praticado o crime? Afinal de contas, estávamos falando da morte de seu pai, de sua madrasta. E ele disse que não teria interesse em saber, que não queria saber quem tinha matado o seu pai. Isso, para mim, é uma prova contundente de responsabilidade, porque se não tivesse sido ele, conforme ele alega, se ele tivesse sido acusado de uma forma injusta, indevida, ele seria a pessoa com maior interesse em descobrir quem matara o seu pai. Então, para mim, é uma atitude estranha e incompatível com quem ali tinha perdido o seu pai, quem ali tinha perdido um ente querido, uma pessoa que, muito embora tivesse tido com ela uma discussão poucos dias antes, mas era o seu pai, essa discussão poderia ser superada, as páginas poderiam ser viradas, as vidas seguiriam, era um pai, era um filho ali naquela relação. E isso não aconteceu no Gil Gás, certamente ele se traiu. A traição fez com que houvesse o reforço da ideia de que ele era o autor dos fatos. O comportamento de Gil Rugai durante o julgamento mostra uma forte aversão a figuras que representam a autoridade. Além disso, sua reação ao receber a notícia das mortes causou ainda mais desconfiança. Ele não tinha interesse em saber quem era o responsável pelo crime. Gil Rugai também apresentou um álibi que nunca conseguiu comprovar. No momento dos crimes,
Ele dizia estar com uma amiga num shopping na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Porém, a investigação não conseguiu encontrar o registro das câmeras do local, tornando o álibi inválido. A baixa tolerância à frustração era um traço na sua personalidade que estava em alto relevo. Todos somos frustrados. Alguns aceitam de uma maneira diferente de outras. O equilíbrio psicológico, ele se apresenta, ele se demonstra, ele se revela exatamente quando vivemos conflitos. O equilíbrio psicológico não se manifesta enquanto estamos bem, é testado quando somos frustrados, quando ouvimos não, quando sofremos, quando estamos tristes. E a partir daí, o que vai se revelar após essa frustração é o que temos inconscientemente, é o que temos como esquemas mentais, como crenças. A crença dele era: eu em primeiro lugar, eu não sigo as regras, eu vou fazer do meu jeito. Essa não aceitação de regras demonstra exatamente como está o quadro dele, como foi moldada a personalidade dele e a inter-relação dele dentro do núcleo familiar. Veja que esse não ele recebe, que essa frustração ele recebe do próprio pai. Ele não tenta conversar, ele não tenta dialogar, ele tenta manipular o pai. E o pai, ao perceber essa manipulação, o afasta. E a decisão dele é de matar o pai, de eliminar o pai. Ele não pensou, eu estou convencido disso, ele não pensou duas vezes. Ele decidiu e matou. Mas a habilidade dele, ele é um mentiroso patológico, ele é um mentiroso habilidoso. Isso, no próprio tribunal do júri foi demonstrado pela acusação, o quanto ele manipulou, o quão articulado, o quão loquaz na sua verbalização ele é, que demonstra, para uma pessoa menos experiente, para um perito, para um delegado, para uma pessoa menos experiente, vai olhar, vai ouvir, vai dizer: é inocente, ele não fez nada. Na verdade, ele é uma grande vítima. Então, indivíduos com essas características têm essa possibilidade de convencimento. A sua inteligência está nesse poder de convencimento do outro. Ele era uma pessoa que, se acuado após ter sido contrariado, agia dessa forma. Ele foi contrariado porque a sua sequência de desfalques que ele havia praticado foi descoberta. E ele foi acuado na medida em que, após descoberto, confrontado com essa realidade, ele foi colocado para fora da empresa e, portanto, aquele conta-gotas acabou se perdendo, a chance dele continuar sangrando a economia da empresa que ele era o gerente financeiro, que era a empresa do pai, acabou. E também ele foi colocado para fora e, nessa medida, pressionado, fazendo com que ele reagisse dessa forma. A relação com a madrasta não fica muito clara, mas eu acredito que por ela ser o objeto de amor do pai, ela tenha um reflexo um pouco dessa dinâmica dele. Além do que, ela é sócia do pai, então ela também entra num aspecto de rivalidade. Várias foram as provas encontradas pela polícia contra Gil Rugai. Mesmo negando qualquer participação no crime, o ex-seminarista deixou rastros incontestáveis. A arma escondida em seu local de trabalho, a marca do chute na porta arrombada que condiz com seu sapato e o fato dos vizinhos não terem escutado os cachorros latirem, o que aconteceria caso o assassino fosse um desconhecido. Ele também foi visto pelo vigia da rua saindo da casa pouco tempo após os disparos. O guarda relata que Gil Rugai estava acompanhado por outro homem, porém a identidade de seu parceiro permanece um mistério até hoje. Não seria exagero dizer que ele foi um dos casos mais complexos que já tramitaram no Tribunal do Júri de São Paulo. Ele era a única pessoa que nutria, que poderia ter um motivo para matar, em especial matar o seu pai. Nós só tínhamos uma única pessoa que pudesse ter interesse naquela morte. E por conta daquela discussão que teria acontecido naquela mesma semana, em razão do Luiz Carlos ter descoberto essa sequência de desfalques que ele estava aplicando na empresa. Quando ele foi executar o pai, ele deu um pontapé numa porta. A impressão digital do solado de seu sapato
ficou impregnada na folha daquela porta e submetida à perícia que teria sido dado esse pontapé pelo Gil Rugai, pela altura, pela força, pela dinâmica da impressão propriamente dita, do sapato, do solado do sapato, que foi confrontado com calçado apreendido em sua casa. Foi submetido também ele a um exame de ressonância magnética que constatou microlesões nos ossos do seu pé compatíveis com aquele chute. Então, a associação desses elementos autorizou a essa perícia a concluir que foi ele quem efetuou esse chute. Ele foi reconhecido por um vigia que trabalhava já há muitos anos naquela rua. E esse vigia foi firme, inclusive no dia do julgamento ele foi bem expressivo no sentido de demonstrar confiança e credibilidade em sua imputação, quando ele disse que era o Gil Rugai, uma daquelas duas pessoas que ele viu saindo da residência instantes após os tiros terem sido dados por volta das 21h30 daquele domingo. Eu diria que seria a cereja do bolo, sustentação da certeza da responsabilidade do Gil Rugai, foi o fato de que no escritório que ele mantinha com um sócio em um prédio de escritórios aqui nos Jardins, aqui em São Paulo, numa caixa de águas, retenção de águas fluviais, a arma do crime foi localizada. Essa caixa de retenção ela só é acessível para moradores, ou melhor, para os frequentadores daquele prédio, daquele imóvel de escritórios. E pessoas que não eram do convívio ali daquele imóvel, daquele prédio de escritórios, não teriam acesso a esta caixa. E ali estava sendo realizada uma limpeza naquela caixa de retenção. Aleatoriamente foi encontrada uma arma. Esta arma foi submetida a confronto, à perícia, com as cápsulas apreendidas na cena do crime. Resultou na constatação de que aquela arma teria sido a arma que disparou aqueles projéteis, que mataram as duas vítimas. Se chegou efetivamente à conclusão de que o autor dos dois crimes era o Gil Rugai. Muito embora ele negasse, e nega até hoje, os jurados entenderam pela sua condenação, o Tribunal de Justiça manteve essa condenação em segunda instância e ainda está havendo a interposição por parte dos advogados de outros recursos, mas a certeza já está sedimentada no sentido de que o Gil Rugai era uma daquelas duas pessoas que mataram as nossas duas vítimas desse processo. O julgamento de Gil Rugai aconteceu apenas em 2013, 9 anos após o crime. Ele foi condenado a 33 anos e 9 meses de prisão por duplo homicídio qualificado em motivo torpe. Apesar das inúmeras provas, Gil Rugai sempre alegou inocência. Um ano após o assassinato, a produtora de TV de Luiz Carlos Rugai fechou as portas para sempre.